Paz do Senhor, irmãos. Vamos continuar na nossa leitura bíblica diária, amém? Livro de Isaías, hoje os capítulos 19, 20 e 21. Vamos lá? Esta é a mensagem contra o Egito. O Senhor, montado numa nuvem, vai indo depressa para o Egito. Os ídolos daquele país tremerão diante dele, e todos os egípcios ficarão com medo. O Senhor Deus diz: Vou atiçar os egípcios uns contra os outros. Irmão lutará contra irmão, vizinho contra vizinho, cidade contra cidade, província contra província. Os egípcios perderão a coragem e eu farei com que os seus planos fracassem. Então eles consultarão os ídolos e os adivinhos, os médiuns e os feiticeiros. Mas eu entregarei os egípcios nas mãos de um rei mau, e ele os governará com crueldade. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, falei. As águas do Nilo vão baixar, o rio vai ficar completamente seco, as águas irão baixando, os canais do rio ficarão todos secos e vão cheirar mal. Nas margens, as taboas e os juncos murcharão, todas as outras plantas também morrerão, e as plantações das beiras do rio secarão. Tudo que foi plantado será levado pelo vento e desaparecerá. Os pescadores ficarão desanimados e chorarão, os seus anzóis e suas redes não prestarão para nada. O que fazem tecidos de linho ficarão aflitos, os tecelões e os artesãos cairão no deserto. As autoridades da cidade de Zoan não têm juízo. Os sábios conselheiros do rei lhe darão conselhos tolos. Como é que vocês se atrevem a dizer ao rei: somos descendentes dos antigos sábios? Os nossos antepassados eram reis. Rei do Egito, onde estão agora os seus sábios? Que eles lhe digam o que é que o Senhor Todo-Poderoso está planejando contra o Egito. As autoridades de Zoan perdem o juízo e as muralhas de Mênfis estão enganadas. Os governadores das províncias estão fazendo ao povo do Egito errar o caminho. O Senhor pôs nele um espírito de confusão. Os conselheiros que eles dão só confundem ainda mais os egípcios, e esses parecem bêbados, escorregando no seu próprio vômito. Ninguém, seja rico ou pobre, importante ou humilde, pode fazer nada para ajudar o Egito. Naquele dia, os egípcios desaparecerão. Mulheres ficarão todos tremendo de medo quando o Senhor Todo-Poderoso levantar a mão para castigá-los. Eles terão medo da terra de Judá, e todos os que ouvirem falar dessa terra, eles ficarão apavorados, pensando naquilo que o Senhor Todo-Poderoso já planejou fazer contra eles. Naquele dia, haverá no Egito 5 dias em que os moradores falarão hebraico e jurarão obedecer ao Senhor Todo-Poderoso. Uma dessas cidades será chamada de Cidade do Sol. Naquele dia, haverá no Egito um altar dedicado a Deus, o Senhor, e na fronteira do país será levantada uma coluna em honra ao Senhor. Eles serão construídos para serem sinais e testemunhas da presença do Senhor Todo-Poderoso na terra do Egito. E quando os egípcios forem perseguidos e clamarem ao Senhor pedindo ajuda, ele lhe enviará um Salvador e defensor que os livrará de seus inimigos. E o Senhor mostrará aos egípcios a quem ele é. E eles conhecerão e adorarão o Senhor, e lhe apresentarão sacrifícios e ofertas de cereais. Farão promessas ao Senhor e as cumprirão. E o Senhor ferirá os egípcios, mas depois os curará. Eles se arrependerão e voltarão para o Senhor, e ele atenderá aos seus pedidos e os curará. Naquele dia haverá uma estrada ligando o Egito para a Síria. Os egípcios irão até a Síria e os assírios irão até o Egito, e junto os dois povos adorarão o Senhor. Naquele dia, estas 3 nações, Israel, o Egito e a Síria, serão uma bênção para o mundo inteiro. O Senhor Todo-Poderoso as abençoará, dizendo: Eu abençoo o Egito, o meu povo, a Assíria que eu criei, e Israel, o meu povo escolhido. Capítulo 20. Sargão, o rei da Assíria, enviou o seu exército comandado pelo comandante em chefe para atacar a cidade de Asdod. Ele a conquistou. 3 anos antes disso, o Senhor Deus tinha dito a Isaías, filho de Amós: Tire a roupa de pano grosseiro que você está vestindo e tire também as sandálias. Isaías tinha obedecido e havia andado meio nu e descalço. Depois da conquista de Asdod, o Senhor disse: Durante 3 anos, o meu servo Isaías andou meio nu e descalço, como um sinal e aviso daquilo que vai acontecer com o Egito e com a Etiópia. O rei da Assíria levará como prisioneiros os egípcios, os etíopes, tanto os moços como os velhos. Eles irão meio nus e descalços com nádegas descobertas, trazendo assim vergonha para o Egito. Então aqueles que confiavam na Etiópia e que se gabavam do Egito ficarão desiludidos e decepcionados. E os povos que vivem no litoral do mar Mediterrâneo dirão:
Vejam só o que aconteceu com aqueles em quem nós confiávamos e quem fomos pedir proteção contra o rei da Síria. E agora, como é que nós vamos escapar? Capítulo 21. Esta é a mensagem contra a Babilônia, o deserto do mar. Como os furacões que varrem a região sul, assim o destruidor vem do deserto daquela terra pavorosa. A visão que Deus me mostrou foi terrível, traição e destruição por toda parte. Exército de Elão, ataque. Exército da Média, cerca as cidades. Deus vai acabar com os sofrimentos que a Babilônia causou. A visão me deixou desesperado. Estou sofrendo como uma mulher que está dando à luz. Eu quase não posso ouvir de tanta dor, quase não posso ver de tão fraco. Estou cheio de confusão e tremo de medo. Esperava que a noite me trouxesse alívio, mas ela só me trouxe pavor. Na visão, eu vi um banquete preparado na Babilônia. Os lugares para os convidados sentarem estavam prontos, e eles comiam e bebiam. De repente, alguém deu esta ordem: Oficiais, levantem-se e peguem suas armas. O Senhor me ordenou: vá e ponham um soldado de vigia, e que ele conte tudo o que vir. Que o vigia preste muita atenção. Se enxergar um grupo de cavaleiros avançando em filas de 2 e homens montados em jumentos em camelos. Então o vigia gritou: Ó Senhor, dia e noite tenho ficado no meu posto, e estou sempre vigiando. Atenção, aí vem cavaleiros, em fila de 2. Depois o vigia disse: Ela caiu, Babilônia caiu. Todas as imagens que os babilônios adoravam estão despedaçadas no chão. Vocês, meu povo, foram maltratados, foram malhados como trigo no terreiro. Mas eu lhes estou anunciando a mensagem que recebi do Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Esta é a mensagem contra Edom. Alguém me chama do país de Edom e diz: Guarda, quanto falta para terminar a noite? Guarda, quanto falta para terminar a noite? O guarda responde: Amanhã vai chegar. Mas a noite voltará outra vez. Se quiser perguntar de novo, volte e pergunte. Os fugitivos da tribo de Dedã são forçados a acampar no deserto. Moradores de Temã socorram os dedanitas, dando-lhes água e comida, pois eles estão fugindo de uma batalha feroz. Tentam escapar de seus inimigos que querem matá-los com as suas espadas, com os seus arcos e flechas. O Senhor me disse: daqui a exatamente a 1 ano, a grandeza das tribos de Quedar terá desaparecido. Poucos dos flecheiros valentes de Quedar estão vivos. Eu, o Senhor, o Deus de Israel, falei. Amém? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando, abrindo nosso entendimento para que possamos entender a sua palavra. Eu te espero amanhã para mais uma leitura bíblica diária. Fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.